Oi, professor. Eu sou Luiz Guilherme Bastos, sou estudante do Recursos Pesqueiros Módulo 3 e hoje vou falar um pouco sobre escravidão no Brasil Colônia. Então, como e quando começou a escravidão no Brasil Colônia? No ano de 1530, os portugueses necessitavam de mão de obra para trabalhar na lavoura, e os primeiros povos a serem escravizados pelos portugueses foram os nativos do Brasil. E logo depois, por volta do século XVI e XVII, os africanos foram trazidos ao Brasil por meio do tráfico negreiro para trabalho escravo. Então, falando agora um pouco sobre os povos escravizados, que tivemos dois povos, os indígenas e os africanos. Falando dos indígenas, eles foram escravizados por volta do ano 1530. Só que antes eles já trabalhavam para os portugueses, né? Não era um trabalho justo, já que eles cortavam árvores e recebiam objetos como espelhos em troca, e inclusive isso ficou conhecido como escambo. Só que lá em 1534, quando Portugal implantou as capitanias hereditárias, eles precisavam de mão de obra para trabalhar no engenho de produção de açúcar. Só que os portugueses viam o trabalho braçal como algo inferior, então eles escravizaram os indígenas, porque era o único povo que tinha aqui, digamos assim. Só que isso gerou muita discussão entre os jesuítas e os bandeirantes, que eram contra a escravização dos indígenas, porque acreditavam que os indígenas eram um grupo a ser catequizado. E outro fator que levou os indígenas a deixarem de ser assim, né, durante o tempo, deixarem entre aspas, né, porque eles continuaram sendo escravizados, foi a alta taxa de mortalidade, né? Muitos indígenas morreram por conta devido a questões biológicas, porque eles não está, o sistema imunológico deles não estava acostumado com a gripe e com o sarampo. E assim, muitos morreram por causa disso. E por isso eles meio que foram deixando de ser escravizados pelos portugueses, mas não deixaram, assim, no final, né? Eles continuaram sendo, só que menos. Então, falando agora um pouco sobre os africanos. Ao longo de mais de 300 anos, cerca de 4,8 milhões de africanos foram desembarcados no Brasil. E como que os portugueses eles pegavam esses africanos da África e traziam para o Brasil? Então, os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil por volta da década de 1550. Inicialmente eles vinham pelo tráfico negreiro, né? O tráfico ultramarino, também conhecido como tráfico negreiro. E como é que eles pegavam esses africanos? Muitas tribos, né, da África, elas brigavam entre si. E quando essas brigas aconteciam, eles tinham prisioneiros. E os portugueses mantinham relações com esses povos, né, da costa africana desde o século XV. Então eles compravam os povos, eles compravam os africanos que eram capturados desses povos e levavam para o Brasil para escravizar. O trabalho dos escravos concentrado na economia açucareira era duro, extremamente violento, e a jornada de trabalho ultrapassava 20 horas de trabalho diário. E outra coisa era que, com o desenvolvimento da colonização no Brasil, a necessidade de ter trabalhadores braçais aumentou muito, né? Isso virou um mercado. Então, todo mundo tinha, todo branco rico tinha um escravo dentro de casa, trabalhando na lavoura, trabalhando em comércio. Então, isso virou um mercado no Brasil. E os africanos eram tratados assim de uma forma extremamente violenta. A violência era algo rotineiro na vida dos escravos. E o intuito disso, né, de usar a violência, era que os escravos tivessem medo de seus senhores. E esse medo visava mantê-los assim conformados com a escravização, que eles aceitassem aquilo e que uma punição muito comum aplicada sobre eles era o quebra-negro, que ensinava-os a sempre olharem para baixo na presença de seus senhores. E outra coisa que essa violência tinha o intuito era de impedir que eles fugissem ou cometessem revoltas, né, começassem a se revoltar. E muitos escravos perdiam suas mãos e braços nas moendas, e nas fornalhas e caldeirões eram comum as queimaduras, que eram queimados. E outra coisa é que existiam três tipos de escravos: os escravos que trabalhavam no campo, os nas casas e os nas cidades. O no campo eram os escravos assim mais braçais, né, que tinham que capinar, plantar, entre outras coisas, usavam as roupas mais sujas. Nas casas, né, eram como mais mulheres, né, trabalhando na cozinha, limpando o chão, né, e elas tinham roupinhas melhores e tudo mais, mas não era aquilo tudo também. E nas cidades eles trabalhavam construindo prédio, entre outras coisas.
E assim que os escravos terminavam o trabalho, eles eram levados para a senzala e lá monitorados para que não fugissem. E tinham uma alimentação pobre e insuficiente de vitaminas, minerais e diversas outras coisas. E além disso, muitos escravos eram acorrentados para que não fugissem e até mesmo usavam uma máscara de ferro conhecida como máscara de Flandres. E essa máscara impedia assim, que eles se embebedassem, que eles cometessem suicídio, que comendo terra, porque isso acontecia, ou que eles até mordessem e tal, engolissem diamantes. Diversos motivos eles usavam essas máscaras. E os escravos rebeldes, ou que fugissem, também podiam ser acorrentados e chicoteados. Alguns eram chicoteados até a morte. Agora, falando um pouco das formas de resistência dos povos africanos, a história da escravização do povo africano no Brasil ficou marcada por diversas formas de resistência, que incluíam a desobediência, as fugas, tanto individuais quanto coletivas, as revoltas e a formação de quilombos. Em- a resistência, né, contra a escravidão já se iniciava no embarque dos africanos nos navios negreiros, perdão. Tanto é que muitos donos dos navios, eles diminuíam a alimentação dos povos africanos, né, dos africanos, para que eles não tivessem forças para se rebelar e tal. E muitos barcos tinham intérpretes, né, que falavam a língua deles, para que se já eles estivessem conversando para iniciar uma revolta ou alguma coisa, eles já saberiam antes mesmo deles fazerem. E várias revoltas violentas também, como eu tinha dito antes, que muitas das vezes era voltada contra seus senhores e até resultava na morte deles. E as fugas também era outra estratégia, utilizadas pelos escravos e poderiam ser individuais e coletivas. As individuais eram mais difíceis, porque a pessoa tinha que ir sozinha, né? Coletivo às vezes conseguia marcar um plano. E as individuais a pessoa só saía e assim, tinha que se esconder no mato e tudo mais, para não morrer. E com a criação dos quilombos e mocambos, que eram outra forma de resistência, ambas palavras têm origem do idioma africano, e esse tipo de estrutura surgiu no Brasil por volta do século XVI. Aqui são as referências do site que eu utilizei para pegar as informações. Opa! E muito obrigado pela atenção. É isso. Beijo.